respondendo diretamente, eu vejo que hoje as pessoas estão numa vida sem sentido porque elas não têm os conceitos reais das coisas. Sim. São dados ou semi-conceitos ou grandes inverdades de coisas muito concretas, como o que eu preciso fazer para ser feliz, o que eu faço com esse vazio do coração, eu nasci para fazer o quê, qual que é o propósito da minha vida. Tudo isso precisa de conceitos que sejam palpáveis, né? Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. Chegamos aqui em mais um episódio trazendo algo muito especial para você. Bem-vindo você que acessa pela primeira vez o nosso podcast. Estamos aqui presentes no YouTube, mas também em outras plataformas como Spotify, o Deezer, o Google Podcast, Apple Podcasts, e outros. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, nosso querido Vinícius Souza, que mora lá em Brasília, no lugar dos poderes. Vinícius, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Pessoa, Sexo e Deus, e eu deixo você se apresentar pra gente. Então, quero agradecer aí ao carinho, Davi, que me convidou, ao pessoal do Pessoa, Sexo e Deus, nesse apostolado que deseja falar sobre temas tão importantes, Me chamo Vinícius, sou casado, tenho 35 anos, trabalho com eu costumo dizer assim, que eu sou um agraciado, porque recebi essa missão de falar sobre a teologia do corpo, já vai fazer aí 8 anos, e com a graça de Deus tenho podido testemunhar com a minha vida, com os meus estudos, Sou estudante da teologia do corpo lá na Filadélfia, em curso de certificação com Christopher West, Bill Donoghue e tantos outros grandes nomes aí da teologia atual, contemporânea. E é uma honra estar aqui com você para poder partilhar um pouco sobre o que é essa tal de teologia do corpo, o que ela responde, É quase um Globo Repórter, O que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, onde que ela está, Então, hoje no nosso pequeno Pessoa, Sexo e Deus Repórter, a gente vai falar sobre esse tema tão maravilhoso. Isso mesmo. Então, Vinícius, como você dizia, o Papa João Paulo II escolheu começar, não nem começar, mas em um momento ali no início ainda do seu pontificado, ele viu a importância de trazer os seus estudos, aquilo que já estava pronto, antes de ser eleito Papa, que ele já ia publicar, ele resolve fazer disso magistério, trazer isso para as catequeses, para que toda a igreja tivesse acesso. E, enfim, queria trazer hoje, com você esse aspecto do sentido da vida humana, que o Papa era tão apaixonado, a pessoa humana, e que hoje falta tanto, Nós viemos de terminar agora o setembro, o mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, a comunidade católica Shalom, qual faço parte, nós vamos normalmente nas escolas, promovemos essa questão do sentido da vida, a partir de Deus, e tudo. E João Paulo II trouxe uma visão muito, muito interessante para o meio cristão, talvez algo que a filosofia já trazia ali a partir do século XIX, essa questão do personalismo, na verdade da fenomenologia, e ele foi trazendo ali a via do personalismo e tudo. Mas o que eu queria lançar para você, deixar você trabalhar isso com a gente, é uma questão, não é algo que me questiona bastante quando eu escuto jovens, quando a gente observa o mundo atual, que nós vivemos em um mundo que traz certas facilidades, É um mundo mais fácil de se viver a nível de tecnologia, a nível de facilidades, Do ir e vir, do acessar as coisas, da medicina, mas é um mundo que carece de sentido, Parece que quanto mais as pessoas têm, menos elas querem viver com qualidade, ou menos elas têm sentido, esse vazio existencial, está muito presente hoje em meio aos jovens, mas também em meio aos adultos, Eu falar para você que eu, antes daqui de começar, eu falava que eu morei na França, mas morei também aqui na Guiana Francesa, que é um departamento francês, e aqui tem a realidade dos índios também, aqui dentro da Amazônia,
É muito interessante porque interessante e triste, né? Porque o maior índice de suicídio, por exemplo, aqui é dos índios, né? Porque agora eles vão para a cidade estudar, o Estado francês dá essa possibilidade, dá uma casa para eles morarem, né? Os jovens estudar, e é um índice altíssimo de suicídio entre eles. Então parece que quando eles saem dos seus valores, né, do seu meio, eles perdem o sentido, né? Assim, e acontece muitos suicídios, infelizmente. Então, o que você acha disso, né? Assim, parece que quanto mais fáceis são os tempos, mais sem sentido fica a vida. Como é que a gente explica isso? Eu vou começar com um testemunho de uma palestra que uma vez eu fui dar num grupo jovem. Fui eu, um amigo meu, e aí ele falando sobre a realidade objetiva, os conceitos das coisas, como que é necessário ter o conceito das coisas. E aí ele fez a seguinte pergunta, pessoal, o que é isso? Aí todo mundo foi e falou, copo. Ele mas se a gente decidisse aqui que isso aqui não seria mais copo, tá certo? Adivinha a resposta? Sim, porque você diz que então você tem a liberdade. Foi isso? A resposta foi uma resposta, assim, incrível, que foi, sim, se nós decidirmos chamar isso aí de qualquer outra coisa, vai ser qualquer outra coisa. Sim. E aí ele é muito tomista, né? Ficou, assim, basbacado. Mas por que foi? Porque o senso comum resolveu que isso não é mais chamado copo. Então, isso tem que ser chamado qualquer coisa. Aí ele me contou horrorizado. Eu não estava, né? Eu ia no dia seguinte dar a palestra. Cheguei, ele me contou, eu falei, pode deixar que a cama de gato, né, tá armada, deixar que eu vou pegar todo mundo no corpo. Cheguei com a mesma pergunta, falei, pessoal, qual o nome disso aqui? Falando, copo, tá. Se nós resolvermos, então, aqui chamar isso de qualquer outra coisa, isso deixa de ser copo? Sim. Então vamos fazer uma experiência agora? Vamos. Então, agora, todos nós vamos olhar aqui, você que está vendo a gente agora, né? Quero que você olhe isso aqui, imagine que seja um celular, tá bom? Tá fazendo força aí, mental, que isso aqui seja um celular, todo mundo, né? Vai lá, fecha os olhos se for preciso, clama os céus para que isso seja um celular, tá bom? Beleza. Aí falei isso, fiz a brincadeira com eles, e aí tinha uma menina muito revoltada lá, chamei ela, falei, então, isso aqui agora, como é que é o nome? Todo mundo, celular, vai muito bem. Então, fulana, tá aqui, eu quero que você me ligue. Ela, mas não tem como. Eu falei, não, mas peraí. Então, tem algum problema, porque nós não decidimos que isso aqui é celular. Se nós decidimos que é celular, agora é celular e pronto. Vai ser celular e te vira para ligar, toma. E fiquei toda hora assim com ela. Até que ela foi e falou, não, mas isso é muito opressivo. Eu falei, a verdade, ela é nua e crua. A verdade, ela não tem um poder de adequar-se àquilo que eu quero. Eu é que tenho que me adequar à verdade. Então, quando eu digo que qualquer coisa pode ser qualquer coisa, na verdade é coisa nenhuma. O que tem a ver com a pergunta que você fez? Tudo pelo seguinte, hoje nós vivemos um problema de conceito. As pessoas não sabem conceituar, porque não sabendo dar o nome das coisas, não sabendo conceituar as coisas, uma coisa pode ser qualquer coisa, sendo qualquer coisa é coisa nenhuma. Quer ver um exemplo? O que é o homem? Aí as pessoas vão falar, homem é um ser social, homem é uma resposta pensante, o homem é o pensamento, como vai dizer Descartes, o homem são os seus instintos, como vai dizer Freud, o homem é a sua capacidade de produção, como vai dizer Marx. Por que todos falharam? Porque esqueceram do que é verdadeiramente o homem. Criatura, imagem e semelhança de Deus. O conceito de homem está aqui. Se eu fragmento esse conceito, acontece qualquer coisa. Por isso que hoje, quando a gente vai falar no âmbito da sexualidade, com a ideologia de gênero e com essas abominações que não vêm da vontade de Deus, a gente percebe que há um malabarismo intelectual para tentar fazer com que as coisas sejam definidas por um subjetivismo. E essa dinâmica não vai conseguir mudar a realidade.
Então, um homem vai continuar sendo homem. O que faz um homem homem não é somente os seus genitais, mas é toda uma estrutura que nos seus genitais é um sinal visível de uma realidade muito maior. Então, quando a gente começa a ir nessa dinâmica de não ter o conceito real das coisas, a vida vai perdendo sentido. Então, o homem começa a ser um ser fragmentado, um ser que busca as coisas e não sabe o que está buscando. Vejam, nessa atual conjuntura que vivemos, né, de fake news, de tanta coisa, não sei vocês, né? Chega no final do dia a gente está cansado, porque a mesma informação, ela diz que uma coisa é assim, é assado, é assudo, é não sei o quê, e você não tem uma verdade para você apoiar e falar assim, agora eu posso descansar, aqui eu posso reclinar e meditar. Então, uma coisa que uns dizem que é bom, outros dizem que é mal, aí você fica, lembra aquele desenhozinho, eu sou velho, né? Lembra aquele desenhozinho do Pica-Pau, né? Que tinha um ursinho que ficava para o lado, para o outro, e vai para cá, vai para lá? Somos nós hoje. Por quê? Porque não se tem verdade firme, não se tem um conceito firme das coisas, não se busca a verdade. O homem fica perdido, né? Eu brincava nessa formação, né? Falava com essa mesma menina, né? Falava, me responda, existe verdade absoluta? Aí ela falou, não. Eu falei, então para você não existe verdade absoluta? Ela, sim. Então, essa frase, ela é sempre verdadeira? Ela, sim. Então, ela é uma verdade absoluta. Sim. Para não existir uma verdade absoluta, gente, assim, a gente vai fundir a cabeça de vocês hoje para fazer pensar, tá? Porque nós hoje estamos sendo criados numa cultura de que não se exige o pensamento, né? É a cultura dos 120 caracteres, é a cultura dos 15 segundos de Reels, é a cultura, e tem coisas que a gente vai falar hoje, que é a pessoa, que é o sentido da vida, que é o ser homem e ser mulher, imagem e semelhança de Deus, que eu quero ver o rei da síntese colocar isso em 15 segundos. Porque são coisas que são muito complexas e que as respostas mais profundas da vida, elas não cabem em respostas rápidas. Hoje a gente está num mundo assim de respostas rápidas não saciam, são como fast food, alimenta naquele momento, mas o vazio ali, a vontade de comer ainda existe. A gente precisa de alimento sólido, nutrientes, vitaminas, né, proteínas para firmar a gente. Então, respondendo diretamente, eu vejo que hoje as pessoas estão numa vida sem sentido porque elas não têm os conceitos reais das coisas. Sim. São dados ou semi-conceitos ou grandes inverdades de coisas muito concretas, como o que eu preciso fazer para ser feliz, o que eu faço com esse vazio do coração, eu nasci para fazer o quê, qual que é o propósito da minha vida. Tudo isso precisa de conceitos Sim. que sejam palpáveis, né? É interessante, me lembrei aqui de um programa que estava vendo uma vez, tinha um padre, uma ex-atriz de filmes pornográficos, né, de pornografia, e mais alguns jornalistas e uma sexóloga, não sei o quê, né? E aí perguntaram pro padre sobre sexo antes do casamento, por que a igreja ainda insiste nisso, né? E aí ele começou a explicar e ele era cortado o tempo todo ali pelos jornalistas, né? E aí ele falou uma hora, olha, se eu não puder responder e dar o conceito, então é melhor não responder, é melhor ir embora, porque o que eu tenho para dizer é algo profundo, é algo que envolve a pessoa humana e tal, né? Então ele deu jogou um balde de água fria assim nos jornalistas ali, né, no balcão, na bancada, né, do programa, e ficou um pouco um clima assim meio sem graça, né? Mas ele precisou fazer isso, né? Precisou jogar. Assim, Vinícius, em relação a esse ser homem e ser mulher, né? Quando a gente vai acompanhando jovens, e aí nós vemos a grande importância da teologia do corpo, né? Quando a gente vai acompanhando jovens, nós vamos vendo as milhares de possibilidades existentes hoje em dia, né? O gênero, né? Que existem aí talvez mais de 40 possibilidades, né? 50 no YouTube e existe no Facebook existe a última opção, outros.
Se você não couber nas 50, você ainda pode colocar mais alguma coisa nos outros. Então, imagina. Mas no Facebook tá assim... Não, Facebook. Tem 50 possibilidades. E isso, de certa forma, causa um conflito grande, como você disse, né? Por exemplo, quando a gente vai atrás de informação ao longo do dia, você coloca em um canal que tem um viés mais de progressista, diz a notícia de um jeito. Você pega um canal, um viés mais conservador e tal, é de um jeito. Aí você tem que assistir tudo, né? E tentar ali formular na sua cabeça qual é a notícia, né? E acredito que no sentido da vida, para descobrir o que eu sou, né? Sou homem, nasci homem, né? Então eu vou aprender a ser homem, eu nasci mulher, vou aprender a ser mulher. Não tá mais simples assim, né? Ficou meio complicado, né? Você quer ver uma coisa muito interessante? Sabe qual é o documento da igreja que fala sobre a dinâmica da masculinidade, que explica o que é ser homem? Sabe qual é o documento? Não sei. Não tem. Não tem, né? Porque não era preciso explicar isso. Nós temos um documento que fala sobre a feminilidade, que é a Mulheres Dignitatem, do Papa São João Paulo II. Mas a igreja sempre falou sobre homem, a igreja sempre falou sobre mulher. Por quê? Porque ela sempre falou de Jesus, ela sempre falou da Virgem Maria. Mas não havia a necessidade de parar e falar assim, agora deixa eu explicar para você, o que é ser homem? Por quê? Porque já era natural. Uhum. Não havia uma dinâmica de tentar, peraí, vamos aqui criar um conceito. Era notório. Homem, mulher, são os dois, pronto. Havia a atração pelo mesmo sexo, isso já acontecia, né, lá na Grécia, em Roma, já acontecia essas coisas, mas não se questionava se a pessoa era homem ou se a pessoa era mulher. Isso estava claro. O que falava era de uma inclinação, ela se sentia atraída ou por homens, ou por mulheres, ou pelos dois, ou as bestialidades que surgem. Então é interessante porque há um movimento, né, um texto escrito na Fenda da Rocha, na arquidiocese lá de Fênix, nos Estados Unidos, onde o bispo, o nome dele é bem complicado, não vou conseguir dizer aqui, mas ele escreve falando sobre os homens, explicando o que são os homens, mas não é um documento da igreja específico, né? Assim, a nível universal. É da igreja local, que é o bispo escrevendo para as suas ovelhas. Mas ele serve muito bem. Então, quem quiser aprofundar aí, chama Na Fenda da Rocha, né? Já está traduzido em português, muitas pessoas já traduziram. E quem tem acesso ao inglês, os Cavaleiros de Colômbia tem uma série que trata sobre esse texto, uma série muito bem produzida, vale muito a pena. É Knights of Columbia. Vale, assim, muito, são, se eu não me engano, 14 episódios. Então, esse é o problema, assim, né? A gente vai até o século XX, 19, 20, homem e mulher era algo pacífico. Hoje, ser homem é uma questão de sentimento. Eu pergunto, você acordou hoje mais homem ou menos homem? Você, nossa, hoje eu acordei mais homem, acordei menos homem. A gente não tem um mensôndromo, né, para medir a nossa... Acordei mais homem, menos homem. Não tem, nós acordamos homem. Por quê? Porque Deus assim nos pensou, nossa característica secundária, nossa característica primária, nossa forma de pensar, né, nossos hormônios, até mesmo órgãos específicos, né? Só o homem tem próstata, só a mulher tem útero. Então, você veja que a gente não está falando de um discurso religioso, a gente está falando de um discurso humano. E sendo humano, toca sim o discurso religioso, né? Então, como eu falei, né, tem 50... Imagina, você olha e fala assim, peraí, tem 50 formas de me descrever. Você já teve a experiência, Davi, de ir comprar extrato de tomate? Sim, muitas vezes. Já teve, né? Beleza. Você chega lá no mercado, qual que era o seu desejo? Meu desejo, eu muito particularmente, era nem de ir, porque eu não gosto do mercado. Mas já que você vai, Sim. que tivesse só uma opção, certo?
É mais fácil. Desce Beleza, na aí porta, você chega lá, pega lá para mim estar chamando. você chega lá, tem 50 opções. Aí tem com manjericão, sem manjericão, com manjericão roxo, sem manjericão roxo, com manjericão azul, sem manjericão azul, com manjericão do Himalaia, sem manjericão do Himalaia. O que é que gera em você? Uma angústia, né? Rapaz, o que eu pego? Isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Você fica... Percebe o que a ideologia de gênero trouxe? A gente está falando de extrato de tomate. Se extrato de tomate já gera uma angústia na gente, que a gente quer escolher, imagina para definir quem nós somos, porque todo mundo tem uma angústia de definir quem é. A pergunta que mais incomoda a pessoa é: quem é você? A pergunta que mais incomoda é: quem é você? Por quê? Porque essa pergunta ela vai dizer de uma identidade. E quanto mais opções nós temos, menos nós abraçamos o que nós somos. Não porque, entenda, São João Paulo II, no livro Amor e Responsabilidade, vai dizer que o homem é irrepetível, insubstituível, indispensável. Então, não, podem ter vários homens, mas nenhum homem vai ser igual a mim. Uhum. Mas existe algo que nos faz comum, que é a nossa masculinidade, que me faz comum a você, que faz comum ao seu irmão, a outros homens. E isso é chamado masculinidade. Agora, essa identidade específica, essa característica imutável, ela não se dá pelo meu gênero, se dá pela minha pessoa, se dá pela característica específica que Deus me fez, a dignidade específica de filho de Deus, a obra da criação específica que eu sou, e não o gênero que eu sou. Entende aqui a profundidade da coisa? Nós não precisamos de N gêneros para nos sentirmos únicos. Nós precisamos entender o que nos faz homem. É totalmente diferente. É interessante o Papa João Paulo II, ele, sendo Papa, como Papa já, né, sendo João Paulo II, ele escreve Redemptor Hominis, né, a primeira carta encíclica dele, e chamou muita atenção já ali as palavras dele, no número 10, né, ele fala, né, que o amor explica, né, o homem. Se o homem não conhece o amor, ele não consegue se entender, né, ou vira um ser, para ele mesmo, o homem é um ser inexplicável, né, só o amor pode explicar plenamente o homem, né. E aí ele diz aquela frase famosa, né, que o Jesus, o Redentor, o Cristo Redentor, revela o homem a ele próprio, né, revela o homem ao homem. Então, esse reducionismo da fé, né, esse pensamento materialista, né, de separar a fé da matéria, da lógica, tirou essa possibilidade, talvez, dessas gerações atuais, né, da nossa geração, do mundo de hoje, que foi caminhando até o estado que nós estamos hoje, né, mas tirou essa possibilidade de se entender a partir de Deus, a partir da pessoa de Jesus, né? E isso causa uma confusão assim enorme, né? A nível da sexualidade, né? A nível do entendimento do nosso ser, da nossa pessoa no mundo, né? Mas é uma confusão grande, né? Por exemplo, aqui conversando com uma jovem que durante a pandemia estava sozinha, né? Se sentindo sozinha. E aí ela começou a conviver mais com uma outra jovem, né? Só para falar um pouquinho mais no sentido da sexualidade, né? Da identidade. E ela se sentiu acolhida, né? Se sentiu amada por essa jovem, né? Por essa outra menina. E aí ela, pronto, eu sou isso, eu sou lésbica, né? E aí começou um relacionamento com ela. Isso, uma menina muito jovem, né? De 14 anos, assim. Então, porque ela sentiu aquilo que você disse, né? Como ela sentiu aquele acolhimento da parte daquela outra menina, ela nem se permite mais olhar mais profundamente a sua identidade, né? Mas ela vai ali por aquilo que ela sentiu, pelo bem-estar, né? De ter sido acolhida, e aquilo ali para ela, aquele bem-estar de estar com aquela moça, ou o prazer de estar com aquela moça, já identifica, né? Já a define. Você pode analisar a própria frase que você usou, belíssima, Redemptor Hominis. O problema está no conceito de amor. Aí a gente volta lá no começo, conceito. Porque como as pessoas hoje definem amor? É algo gostoso, é um sentimento, Então isso aqui, que está atrás de mim,
se torna qualquer coisa a não ser amor. Porque aqui não está gostoso, aqui não está prazeroso. Jesus não está lá do alto da cruz falando, nossa, que delícia, bate mais, né, me prega, isso. Não. No Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, a definição de amor nessa sociedade hedonista, nessa sociedade fragilizada, em que não se pode corrigir, né? Hoje, a gente via aqui, tem um determinado colégio que proíbe que os professores usem caneta vermelha, porque caneta vermelha é muito opressora. E, meu amigo, que eu tive de caneta vermelha na minha vida, e estou aí, ó, tranquilo, estou vivo, estou... Né? Perceba que, assim, hoje, tem colégios que colocam assim, você não pode dizer que o aluno está errado, é só a forma diferente dele dizer a mesma verdade. Não! Isso é, assim, o politicamente correto é uma atrocidade à caridade. Né? Bento XVI vai dizer que a maior caridade é a verdade. Então, a gente está falando aqui dessas coisas, pode ser que algumas pessoas, né, nos taxem como xiitas, como os caras que, nossa, vocês não têm empatia, a tal da frase hoje, né? Não tem empatia, etc. Tá, mas olha só, se eu estou vendo você indo para o buraco e não falo que você está indo para o buraco, eu estou sendo um covarde com você. Eu não estou sendo legal com você, eu estou sendo um omisso com você. É muito contraditório. Se eu conheço algo, sei que é bom e não quero para você. Né? É o tal de essa é a sua verdade. Não, se é verdade para todos. E se eu quisesse ela só para mim, eu seria um egoísta. E eu não posso ser. Então, nesse caso que você relata aí, né, da jovem, a gente primeiro tem que entender que as pessoas hoje são fragilizadas. Não é também a gente chegar com os doutores da lei, né, bater, não, é com amor, com misericórdia, né? Trazer as pessoas, dizer das pessoas que, às vezes, essa definição de si não passa pelos afetos, mas passa por algo maior do que os afetos, porque afeto, a gente, assim, é muito fluido, né? É muito rápido. Por isso que fala, né, gênero fluido, porque é muito rápido. Hoje você fala, nossa, queria comer banana. Depois que você comer banana, você não vai querer mais banana. Você comer um meio de banana, você vai falar assim, nossa, eu queria um mamão. Isso em todas as outras decisões. Estou usando exemplos muito baixos, eu sei, muito assim, pequenos comparados com coisas maiores. Mas só para trazer assim, de forma mais concreta, a gente não pode se definir ou definir alguém por um sentimento, né? Eu mesmo passei por isso. Quando eu estava no começo da minha caminhada, meu pai me educou para viver a castidade, né? Meu pai não é um homem religioso, não era, pelo menos na época, né? Hoje sim, mas ele não me educou assim nos valores católicos, ele me educou nos valores universais, ou seja, ele me educou na educação católica, porque, querendo ou não, ele foi mais católico que muito católico, mas teve um problema, não ia à missa, etc. Isso é para outro podcast. Então, ele me ensinou, olha, nunca faça com a filha dos outros o que você não quer que faça com a sua irmã, com a sua mãe ou com suas primas, porque a filha dos outros é filha de alguém, irmã de alguém, prima de alguém. É um princípio muito lógico, concorda? Sim. Maravilhoso para uma pessoa que está ali começando, né? Então, me passou. E assim, eu tive alguns namoros antes de me casar, né? Hoje sou casado. Tive uns namoros e eu tinha, assim, um medo de ter relacionamentos sexuais. Então, começava a coisa a ir para esse lado, eu já corria, né? Relendo minha história, né? Usando mesmo o Tecendo Fio de Ouro da Comunidade Shalom, ou outros livros que falam de cura interior, eu percebi ali uma voz de Deus na minha vida, que me livrou muitas vezes de situações de pecado contra a castidade. Mas, num determinado momento, no círculo que eu estava, todos os meus amigos já tinham tido relação sexual. Eu era o único que não tinha. Eu sentia que tinha que
evitar aquilo? Eu cheguei à seguinte conclusão: devo ser homossexual. Mas é uma conclusão lógica, né? Não, fui confessar. Imagina eu chegando para o padre, sentei na frente dele chorando, mas chorando. Padre, eu queria confessar que eu sou homossexual. Aí ele, o que foi, meu filho? Não, porque quando vai acontecer alguma coisa eu fujo. O padre levantou os pés de tanto rir da minha cara. Falou assim, e eu, padre, eu estou rasgando meu coração aqui, o senhor está rindo de mim? Ele falou, não, meu filho, isso não te define. Não te define como homossexual. Peraí, porque aí eu expliquei a história, ele, não, meu filho, isso aí é a sua masculinidade ordenada, isso aí é uma virtude que seu pai plantou no seu coração, que, nossa, mas se eu não tivesse esse homem sábio na minha vida, provavelmente eu estaria numa parada gay. Por quê? Porque por um pensamento equivocado, ou mesmo por uma falta de direcionamento, né, dos meus afetos, eu poderia me identificar com algo que não tem nada a ver com quem eu sou. Sim. Então, olha como é complicado você definir alguém pelos seus sentimentos. Uhum. Você falando aí, eu me lembrei de um rapaz, lá na França teve o Casamento para Todos, né, a campanha do casamento homossexual, né? E aí eu vi um rapaz na televisão, porque teve uma campanha paralela entre os cristãos e muçulmanos e judeus, né? Se juntaram, se uniram para fazer todos pelo casamento, né? Contra o casamento homossexual. E aí esse rapaz homossexual... O que presta não junta, né? Pois é, rapaz. O que presta não junta, mas o que não presta é uma maravilha. Não, aí um homossexual que estava contra, né, o casamento homossexual, tinha muitos, até à frente dessa campanha contra o casamento homossexual, né? Ele disse que ele, quando era criança, ele era tímido e na escola ele ficava muito com as meninas, se sentia mais acolhido pelas meninas, porque ele não sabia jogar futebol, não sabia isso, não sabia aquilo. E aí os caras começaram a chamar ele de gay, né, com os nomes assim mais feios, né? Não quer dizer aqui, mas aí ele achou, pronto, eu sou isso, né? Porque eu sou um cara tímido, eu não consigo chegar nas meninas, eu não sei ser viril igual aqueles caras ali. Então só isso. Então ele disse que eu sei que eu não sou gay, mas hoje a minha vida tá assim, né? Mas ele, acho que no dia que ele deu essa entrevista, né, ele estava caminhando para a verdade sobre ele, né? Não sei como é que ele tá hoje, esse rapaz, né? Mas eu achei muito interessante essa percepção da história dele, como ele chegou a se identificar como um homem homossexual, né? Naquele momento, olhando para sua história e vendo que na verdade foi muito influenciado por aquilo que as pessoas diziam, né? E perceba que essa identificação dele não é por uma luta ou um desembocar, né? Não, passei por um processo e me descobri assim. Não, é a resposta a um trauma. Sim. Se a gente aprofunda, isso é em uma parte considerável. Tem uma outra história que a minha esposa, né, costuma contar. Eu acho que ela estava na 2ª série, alguém chamou o menino, o coleguinha dela lá, porque ele era mais inclinado para as coisas mais delicadas. Então, ele tinha... quando ia pintar, ele pintava mais bonitinho, né, ordenado e tal. Mas isso só mostra que ele era um homem mais caprichoso, não quer dizer outra coisa, né? E aí, a professora o chamou de homossexual. E aí toda a turma, né? Antigamente o bullying comia solto mesmo, né? Uhum. Toda a turma falou isso. O que o menino faz? Levanta na mesa, abaixa as calças e diz: eu sou homem. Vamos analisar isso. Olha algo assim profundo. Uma criança entendeu o que nós adultos às vezes temos no sinal visível ali do genital, ele conseguiu entender quem ele era. Só que isso gerou um trauma na criança tão grande. Hoje, ela fala sobre isso, né, sobre esse trauma, é um homossexual assumido e diz que muito desse fato foi por essa história. Então, olha a ferida aberta.
né? Olha a gente vê nas escolas, né? É quase que um ode, né? A essa pluralidade que eles querem colocar. Sendo que, assim, a criança naquele momento, né? Uma criança de 4, 5 anos, ela quer conhecer as coisas. Ela quer desbravar o mundo. E aí se aproveita esse tempo, né, para encher de coisas que, assim, uma criança de 4 anos, ela tem toda a consciência formada, toda a estrutura humana para dizer que ela é homem ou que ela é mulher? Tem nada. Tem uma filha de 5 anos. Não tem, não, estrutura não, ela. Então, agora existem países que, se a criança disser, nascendo homem, que ela é mulher, a justiça autoriza tirar dos pais, tirar a guarda dos pais e fazer a cirurgia. Com 4 anos. Com 4 anos. Perceba, tudo isso, gente, a gente está falando de algo chamado conceitos. Por isso que eu quis gastar aquele tempo lá no começo. Você não tem um conceito das coisas, você vai vindo a bola de neve, as pessoas vão perdendo sentido. Quer ver uma que ficou bem famosa? Vocês acompanharam o caso do transetário? Chegou a ver, Davi, isso? Não. Transetário, não? Um senhor da Austrália, com os seus 70, 75 anos, foi fazer da Suécia, desculpa. Foi fazer seus exames de rotina, e aí um médico foi e falou, rapaz, que beleza, você está com a saúde de um homem de 50. O que ele fez? Entrou na justiça e pediu que reconhecesse que ele tinha 50 anos. Porque ficaria mais fácil para ele conseguir acompanhantes no Tinder. A gente tende a rir, né, do negócio desse. Agora, quer saber o que aconteceu? A justiça disse, você está certo. É verdade. Se você está com a saúde de 50, você é um homem de 50 anos. Olha o absurdo. O que um médico disse. Olha a loucura. O médico falou de uma forma, eu acredito, brincando, né? Você está com a saúde de uma pessoa de 50. Mas não tem como a gente voltar no tempo. Não tem como adiantar o tempo. Olha o mundo louco que a gente vive. Um rapaz, eu acho que ele tem seus 30 anos, ele entendeu que ele é uma menina de 5. E ele é tratado como uma menina de 5, com fraldinha e tudo. Existe na Tailândia um movimento onde, nos finais de semana, senhores, senhoras, pessoas de 40, 50, 60 anos, pagam babysitters para tratá-los como crianças de 1 ano. Então, tem carrinhos de bebê gigantes, onde se coloca a pessoa, ela defeca na fralda, a mulher vem, limpa, faz tudo. E a gente está falando de CEOs de grandes companhias, a gente está falando de pessoas com muito dinheiro. Percebe que se eu não tenho um conceito claro das coisas, eu busco a felicidade em coisas que não vão trazer a felicidade? Sim. Olha que anomalia. Nossa, eu falo essas coisas, as pessoas acham que assim, é brincadeira. Dá um Google aí depois do nosso podcast aqui, que você vai ver que você vai ficar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Para terminar os exemplos esdrúxulos, tivemos uma mulher na Austrália, essa da Austrália mesmo, onde ela resolveu, uma milionária, entendeu que o amor da vida dela era um golfinho. E ela se casou com um golfinho. E aí o golfinho veio a falecer. E aí abriram um inventário para passar os bens do golfinho. E aí precisa achar quem tem o direito dos bens do golfinho. Tá entendendo que quando a gente não tem um conceito claro das coisas, a gente vive um profundo pandemônio? A primeira desvirtuação do conceito aconteceu em Gênesis 3. Tá lá. É verdade que Deus disse para você não comer de nenhum fruto? Deus não disse isso. Deus disse, pode comer de tudo, com exceção
desse fruto, porque senão vocês vão morrer. Foi isso que Deus disse. Aí Eva vai discutir com a serpente. Não, Deus disse que a gente não podia comer só daquele, porque senão a gente morria. Aí vem a serpente. Não, quando ele disse que ia morrer, na verdade ele estava querendo mostrar para vocês que vocês iam ser como ele. Tá vendo que a estratégia é a mesma? A gente é que é burro. A estratégia é a mesma. Ontem, hoje e até o fim dos tempos. A gente é que precisa ser esperto. Exatamente, né? Esse engano, né? Profundo, e até vai entrando na sociedade, na nossa vida. O direito, né? As leis vão sendo, como você foi falando aí, né? Casar a mulher com golfinho. Mas aí, Vinícius, eu queria, assim, nesse sentido da realização da pessoa, né? Como você ia falando, a pessoa vai buscando, de uma forma muito egoísta, ser tratado como criança, por exemplo, né? Para poder se realizar, né? Ser cuidado por alguém, por exemplo, né? E João Paulo II, ele trabalha muito no teologia do corpo, né? A gente vê ali ele citando, sobretudo nos inícios, ali nos primeiros catequeses, a Gaudia Spes 24, né? O homem, única criatura sobre a terra, ser criada por ela mesma, né? Deus quis por ela mesma, não se encontrará plenamente somente no dom total de si, né? E João Paulo Gaudia Spes 24:3. 24:3, últimozinho. O homem, única criatura querida por si mesma, só se realiza no sincero dom de si. Essa é a expressão. Gaudia Spes 24:3. Fora desse dom de si, é impossível para o homem, né, se encontrar plenamente, né? Essa é a grande questão, né? Essa autorrealização que está ligada a oferta de si, né? Que são duas coisas que podem estar separadas no mundo de hoje, né? Você não pode ser realizado se você se doa, né? Você não pode ser realizado se você não vive só para você. Você tem que viver só para você e buscar, como você dizia uns minutos atrás, né? Esse prazer momentâneo constantemente para poder viver essa dita felicidade, né? Como é que você pode falar um pouquinho mais sobre essa autorrealização de João Paulo II? Isso aí a gente vai entrar no conceito de pessoa. O que é ser pessoa? Boécio vai dizer, né? Substância individual de natureza racional. Aí vem Santo Tomás, olha esse conceito, fala, opa, peraí, tá muito bom, mas tá faltando alguma coisa, que é a capacidade do homem de se relacionar. Então, para resumir, na teologia do corpo, pessoa é aquele ser dotado de razão e de capacidade de relacionar-se, ou seja, dotado de liberdade e capacidade de amar. Por isso que todo homem tem uma inclinação a amar e ser amado. Todo homem busca isso. Se você ligar a rádio para ouvir música secular agora, se você ligar nesse momento a rádio, em qualquer estação, você vai ver um grito de alguém que quer ser amado ou quer amar alguém. Qualquer música, eu era do... Né, minha criação como de Minas é toda do sertanejo. Você pega as músicas sertanejas, né? Músicas, não as atrocidades atuais, músicas sertanejas. Você vai pegar, né, sei lá, a primeira que me veio aqui na cabeça, né, Chitãozinho e Chororó. Quando eu digo que deixei de te amar é porque te amo. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, para que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te amo. Olha o grito. A gente pode até fazer uma loucura de associar essa música com o filho pródigo, né? O filho que quer experimentar algo e percebe, opa, peraí, né? Amor verdadeiro é só com Deus. Então há um grito de amar e ser amado, há um desejo de relacionamento. E aí São João Paulo II, se eu não me engano, na catequese número 8, vai dizer que essa imagem e semelhança que o homem tem nem é tanto pela sua razão, mas pela sua capacidade de comunhão, de relação com pessoas. Então, o homem é chamado a relacionar-se. E relação pressupõe o esvaziamento de mim em prol do bem do outro. Relacionar-se, um relacionamento, pressupõe entregar de mim para um outro. Porque senão não é relação, é uso. No amor e responsabilidade, ele vai fazer essa distinção do amor e do uso, né?
nós, enquanto pessoas, nós somos chamados a dar de nós mesmos, a ser um dom. Aí o que São João Paulo II vai falar na Teologia do Corpo, do significado esponsal. Eu fui criado para ser um dom para a humanidade. Eu não fui criado para que a humanidade me ame, me idolatre, me leve numa bandeja de prata e eu saia, que belo que eu sou. Não, eu fui criado por Deus para amar você que está ouvindo esse podcast. Eu sou a expressão de amor de Deus por você. O Davi é a expressão do amor de Deus por mim. Você que está ouvindo é a expressão do amor de Deus por mim. A sua vida não tem sentido em você mesmo. É só você olhar, pessoas que vivem uma vida muito centrada em si, elas têm uma dificuldade, assim, elas ficam buscando coisas, buscando e não conseguem. Quer ajudar alguém a sair de uma depressão, de um pensamento de suicídio, ou mesmo assim, de uma tristeza profunda, pega ela pela mão, leva ela no hospital de crianças com câncer e deixa ela lá, fala, você vai cuidar dessas crianças. Eu conheço pessoas que foram resgatadas porque viram que existiam outras pessoas que precisavam delas. E aí teve aquele estalar de, nossa, peraí, tem gente que sofre mais que eu, então eu preciso ajudá-las. E ali encontrou um sentido na vida formidável. A gente celebrou São Francisco de Assis, né? Tá aí um melhor exemplo, né? Vivia uma vida, né, de burguesinho. O rei das festas, né? Era o rei do camarote. Toda hora numa baladinha, toda hora num frevinho, numa baguncinha, buscando de festa em festa o sentido da vida, até que o rei, com R maiúsculo, o encontrou numa situação. E olha o que Francisco foi para a igreja, olha o que Francisco é para a igreja. Vamos pegar outro exemplo que não viveu a devassidão, mas que viveu a beleza da entrega de si. Santa Teresinha do Menino Jesus. Não botou o pé fora do Carmelo, a padroeira das missões. Por quê? Porque disse, Senhor, eu gostaria de ser muita coisa, mas não consigo, minha saúde é frágil, não dá. Então, na igreja escolhi ser o amor. Pronto. E aí uma música belíssima da comunidade Shalom, né? Minha vocação é o amor, baseada nos escritos de Santa Teresinha. Né? Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal a minha vocação. Qual era a vocação de Teresinha? Dar-se. Qual é a sua vocação? Dar-se. Porque nós temos hoje, as pessoas, o sentido da minha vida é um concurso público. Passar, meu amigo. Daqui a pouquinho você vai querer outro concurso. O sentido da sua vida, deixa eu olhar bem na pupila do seu olho agora, até me ajeitar na cadeira. Sentido da sua vida, você vai encontrar o sentido da sua vida quando você entender que existem pessoas que precisam dos dons que você tem para serem felizes. O sentido da sua vida está quando você entender, por A mais B, que você só vai ser verdadeiramente feliz quando um dia você deixar um pouco de olhar para si e dar de si para outra pessoa. E perceber, nesse dar de si, uma expressão que muito provavelmente vai vir, dizendo, muito obrigado. O que é o obrigado? Eu me torno obrigado, eu me torno como que devedor de um amor. Mas isso é o que a gente é. Nós somos devedores de um amor, amor de Cristo. Por isso, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, o homem não é capaz de amar. O amor do homem é uma resposta a um amor primeiro. Nós somos convidados a dar a nossa vida, a entregar de nós mesmos para o outro, por quê? Porque teve alguém que fez isso por nós. E não existe outra resposta senão fazer isso por alguém. E aí vai encontrando sentido. Tá aí o Davi, missionário, né? Consegue ver sua vida, Davi, sem fazer algo pelas outras pessoas? Desde do acordar até o dormir, para os filhos, para os irmãos, né, para a esposa. Quantos anos? De comunidade? De vida. Tenho 35 também, igual você. 35, maravilha. Trocaria se, assim, o gênio da lâmpada viesse e falasse assim, Davi, te dou o direito de ter tudo que você quiser, só que você não vai poder servir ninguém mais. Não, sou plenamente feliz vivendo como eu vivo, né? Sendo como eu
sendo aquilo que eu sou, graças a Deus. Eu acredito que o Davi não tenha muito dinheiro. Porque assim, se é missionário, não tem muito dinheiro. Então, percebam, meus queridos, que o sentido da vida não está em acúmulo de riquezas. Está em como nós utilizamos das riquezas que Deus nos dá para alcançar pessoas. O sentido da vida não está em status, não está em cargos, funções. É o que nós podemos fazer nesses cargos, nessas funções, para ajudar as pessoas a viver aqui o amor de Cristo. Entenda, tudo é serviço, tudo é doação, tudo é dar de si em prol do outro. Sim. Mas é isso, Vinícius. Te agradeço demais, foi muito bom aqui, muito boa a nossa conversa. Eu acredito que a gente pode marcar outras, até para você dar o seu testemunho também, né? Você contar mais a sua história, junto com a Laila também. Acho que seria bem interessante, né? Um testemunho do matrimônio de vocês, da vida de vocês. Vai enriquecer bastante. E o pessoal gosta de história de vida, né? O pessoal gosta de testemunho. A próxima gosta vez de fazer. Gosta de um tititi. Tititi, né, galera? Isso você dá uma audiência quando é tititi. Ah, beleza. Nossa. Se tiver alguma história assim de tragédia no meio, então, nossa. Aí, revelações. A mulher diz: eu vou contar uma coisa aqui do Vinícius e tal. Ixi, pronto, aí. Sucesso. Ó, Vinícius, mas muito obrigado. Fala aí pra gente o seu perfil do Instagram. Nós estamos agora, né? Nós começamos um novo tempo na nossa missão, que é o Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Esse centro é totalmente dedicado à evangelização através da teologia do corpo, seja palestras, seja textos, formações. Então a gente tem um site que a gente lançou agora, www.estudosteologia do corpo, tudo junto, né? estudosteologiadocorpo.com.br. Aí a gente tem agora o podcast, né? TDC Podcast, onde a gente fala em 5 minutos algum tema da teologia do corpo. Nós temos a teologia do corpo em 5 minutos no nosso Instagram, né? Imagodei TDC, @Imagodei TDC. E vários cursos, várias novidades estão vindo por aí. Mês de outubro agora a gente lançou muita coisa, mas tem muita coisa para vir. Quero já fazer um anúncio aqui para vocês em primeira mão, né? Em fevereiro, no Carnaval, nós teremos aqui em Brasília o Congresso Teologia do Corpo e a Cultura da Vida. Serão 4 dias, né? Sábado, domingo, segunda e terça, sábado de carnaval, domingo de carnaval, segunda e terça de carnaval, onde nós falaremos sobre a cultura da vida e a teologia do corpo. Então, presenças confirmadas: deputada federal Cristo Nieto, Dom Petrini, Jerônimo, missionário do Campus Fidei, doutora Ana de Rosa com seu marido, o doutor Marlon de Rosa, Laila e eu, né, e outras presenças que a gente ainda está confirmando ao longo do tempo. Então, vai ser um congresso muito... doutor Joel Gracioso, né, o filósofo, vai ser um congresso maravilhoso. Aguardem aí, no final desse mês a gente vai começar a abrir as inscrições. Então, vagas limitadas, né, infelizmente, por essa situação que a gente ainda vive, mas vai ser algo maravilhoso. Convido você a participar. E desde já, agradeço muito ao convite aí do pessoal do Pessoa, Sexo e Deus. Espero não ter fugido do tema, né? Espero ter ajudado aí naquilo que era a proposta. Agradecer ao Davi pelo carinho, pelo convite, e sempre que quiserem, a gente está à disposição. Falar desse tema é uma honra. Sou um privilegiado de poder, por Deus, dizer sobre as maravilhas que a teologia do corpo tem feito na minha vida e na minha história. Maravilha. Muito obrigado, Vinícius. Vamos estar atentos, sim, a todas as postagens, né, tudo aquilo que vocês forem transmitindo para a gente. E aí eu quero convidar você que está nos acompanhando a se inscrever também no nosso canal aqui no YouTube, a nos seguir no Instagram, enfim, procurar aí nos plataformas também, né, de podcast, a nos seguir, a baixar e enviar para outras pessoas esse conteúdo riquíssimo aqui que nós acabamos de conversar, e os outros podcasts que também estão à disposição, tá certo? Então Deus abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.